Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rubens para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos abordar aí um tópico fundamental para você que busca entender a economia para poder iniciar aí os seus investimentos. E esses tópicos são os ciclos econômicos. Então, se você é iniciante e você está buscando entender melhor a economia, esse vídeo é para você. Então, eu vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se. Para a gente poder entender os ciclos econômicos, primeiro a gente precisa saber o que eles são. E os ciclos econômicos nada mais são do que variações ou flutuações que acontecem na nossa economia ao longo do tempo de forma periódica. Alguns estudiosos têm visões diferentes de, por exemplo, quanto tempo dura um ciclo econômico. Vou pegar minha colinha aqui só para a gente entender um pouco melhor isso. Existem teóricos como Nikolai Kondratiev, que eles estudam ciclos verdadeiramente longos, com duração superiores aí a 40 anos. Já existem outros estudiosos, como Clement Juglar e Joseph Quintin, que, por exemplo, estudam ciclos menores, que levariam aí em torno de 2 a 11 anos de duração aproximadamente. Então, a gente observa que até nos estudiosos da área de economia existem aí divergências de quanto tempo um ciclo econômico dura. E realmente esses ciclos eles podem variar essa duração dependendo do momento da economia ou dos acontecimentos que estão tendo, aí no nosso globo nesse período. Mas basicamente os ciclos econômicos eles são formados ali por 4 estágios, que é a expansão, o pico ou o boom, a contração ou a recessão e o fundo ou a depressão. Então essas 4 fases são elas que definem aí um ciclo econômico. E agora a gente vai entender o que acontece dentro de cada uma dessas fases do ciclo econômico. A primeira delas, que é a expansão, vamos dizer aí que seria o início desse ciclo econômico. Durante essa fase, a economia ela está crescendo. As empresas estão contratando mais pessoas, estão gerando mais empregos, estão produzindo mais, existe uma maior demanda por serviços. Os consumidores estão gastando mais, estão comprando mais, então existe ali uma procura aquecida tanto por materiais quanto por serviços, o que faz com que a economia tenha ali uma injeção de dinheiro muito grande. Então, por isso que a gente fala ali que é uma expansão da economia naquele momento. Depois da expansão, nós temos ali o pico ou boom, que seria ali o topo dessa expansão econômica. Quando a expansão já está quase no limite, é quando a gente chamamos de boom. Nesse momento, a economia está estourada, todo mundo está ganhando dinheiro, a economia está bem movimentada. Mas também é quando a economia atinge ali o seu limite de expansão, de crescimento naquele momento. Pois a economia, nesse momento, ela já chegou no seu auge e, consequentemente, ela vai começar a desacelerar. E é com essa desaceleração que a gente entra ali no momento de contração ou recessão, que é quando a economia ela começa a ter um desaquecimento, onde as empresas começam a demitir, o desemprego começa a aumentar, os investimentos também realizados na economia, na construção de novas fábricas, até mesmo na construção civil, com novas casas, isso começa a diminuir. E essa diminuição, ela leva ali a economia a uma piora. E essa piora vai carregar a gente para a fase da depressão. É aquele momento onde a economia ela vai estar muito desacelerada. A falta de emprego, os índices de desempregos vão ser grandes. As empresas não estão fazendo investimento e muitas pessoas acabam passando aí por dificuldades devido a esse momento econômico ruim. Só que é quando acontece a depressão que começa a se ter novamente um vislumbre da expansão, que é quando se reinicia esse ciclo. Então, ele é um ciclo ali eterno, é muito parecido, a gente pode até usar como exemplo as 4 estações do ano, que elas são um ciclo permanente, onde elas ficam passando ali pelas estações ao longo do ano, todos os anos, eternamente. E os ciclos econômicos é o mesmo conceito, por isso que se fala ciclo. É um círculo que vai passando nessas 4 fases e reiniciando sempre. E como eu disse, tem ciclos mais curtos e ciclos mais longos que vão depender aí ou não
de acontecimentos dentro da nossa sociedade. E agora, provavelmente você está se perguntando por que os ciclos econômicos acontecem. Como eu citei, eles podem ser influenciados aí por uma série de fatores, seja uma guerra ou qualquer outro acontecimento. Esses acontecimentos podem ser a nível global, onde atinge a economia de todos os países do mundo, ou esses acontecimentos eles podem ser locais, que vão atingir a economia somente de um país ou de uma região dentro de um país. Então, a economia e os ciclos econômicos eles podem divergir de uma localidade para outra, de um país para outro, e de uma região de um país para a outra. Então, isso também pode ser muito pontual. Alguns fatores que podem afetar aí também as economias é a oferta e a demanda tanto de produtos como de serviços, as políticas governamentais, as mudanças nas taxas de juros ou eventos globais, como guerras, disputas territoriais, entre outros. E os ciclos econômicos, eles são naturais aí da economia e eles podem se repetir ao longo do tempo, como eu já disse. Existem aí 5 teorias que são muito utilizadas para explicar os ciclos econômicos. Essas teorias são a teoria clássica, a teoria keynesiana, a teoria monetarista, a teoria do ciclo real de negócios e a teoria da expectativa racional. Então, essas 5 teorias, elas são bem legais para a gente estudar e entender um pouco mais como funcionam os ciclos econômicos. Cada uma delas tem uma abordagem diferente sobre o que deve ser feito e o que influencia a mudança desses ciclos. Compreender os ciclos econômicos é essencial, pois eles afetam diretamente as nossas vidas. Afinal de contas, ele atinge ali o nosso poder de compra, ou até mesmo a nossa situação empregatícia. Se nós estaremos empregados ou desempregados, isso vai depender também um pouco do ciclo econômico. É claro que isso, por exemplo, para quem trabalha no governo como estatutário, existe uma maior estabilidade. Mas quando a gente olha para aquelas pessoas que trabalham de carteira assinada, CLT, em negócios da economia real, a gente vai ter aí pessoas que provavelmente serão atingidas grandemente pelos ciclos econômicos, principalmente em relação à taxa de emprego. E também somos afetados aí com o aumento aí em relação aos produtos, sejam eles bens duráveis ou aqueles produtos que nós utilizamos no nosso cotidiano, principalmente produtos alimentares, que normalmente durante alguns períodos do ciclo econômico, eles acabam aí, se tornando mais caros e dificultando uma boa qualidade de vida para as pessoas que fazem parte da sociedade. E os ciclos econômicos, eles também afetam diretamente os nossos investimentos. Afinal de contas, conforme os ciclos econômicos vão acontecendo, a taxa de juros de um país e o retorno dos investimentos de cada classe de investimentos, elas também vão alterando de acordo com os ciclos econômicos. Haverá ciclos que um tipo de investimento ele será muito mais rentável do que outro tipo de investimento. Um exemplo comparativo muito interessante das ações, por exemplo, que é a renda variável, e da renda fixa, como a poupança, o CDB ou até mesmo o Tesouro Direto, por exemplo. Normalmente essas classes de ativos, as ações e a renda fixa, elas estão em lados opostos. Normalmente quando a renda fixa está com rendimento melhor, as ações tendem a estar com uma grande desvalorização aí no seu preço. Não quer dizer que elas não estejam dando um bom retorno em relação aos dividendos. E normalmente quando as ações começam a subir os seus preços, a renda fixa ela começa a ter aí um rendimento um pouco pior em relação ao que ele estava tendo. É claro que cada uma dessas classes de investimento vai ter um risco diferente, mas é só para entender que os ciclos econômicos atingem diretamente o retorno que a gente vai ter em relação a cada tipo de investimento. Então, no vídeo de hoje, eu só queria trazer aqui uma explicação mais breve em relação ao que são os ciclos econômicos. Eu espero que eu tenha conseguido atingir o meu objetivo, que é trazer um pouco desse conhecimento básico da economia para você que está aqui me assistindo. Então, vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, ajude o canal a crescer, se inscreva aqui e se torne aí mais um aluno aqui da sala de aula do Professor Investidor.